Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O Egito aparece desde Gênesis até o Apocalipse na Bíblia. E você sabia que os judeus construíram outro templo ao Senhor lá no Egito? Não sabia? Então assista esse vídeo até o fim e confira todas essas informações bem de pertinho. Bom, o Egito chama-se Misraim e é mencionado pela primeira vez lá na genealogia dos descendentes de Noé. E os filhos de Cã são Ushi, Misraim e Puti e Canaã. Vamos ver agora um resumão da história dos patriarcas, mas sem entrar nos detalhes. Durante o período de fome, o Egito sempre foi um lugar de refúgio, né? E ele foi um lugar de refúgio para o patriarca Abraão. E isso porque devido às águas do rio Nilo. Então, o Egito não dependia das chuvas mediterrâneas para regar as suas plantações. Depois, a Bíblia conta a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos e que se tornou o governador do Egito. Pois, Jacó e sua família, um total de 70 pessoas, foram ao Egito ao convite de seu filho e governador José, e ali se multiplicaram muito. Então, lá no Egito nasce o povo de Israel, mas eles acabaram sendo escravizados. 400 anos depois, Deus levantou quem? Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Porém, o Egito é mencionado em outros períodos também. Vamos ver. É bom lembrar que a Bíblia relata muito mais histórias envolvendo os reis de Israel e de Judá também, com vários outros faraós do Egito. Ora como apoio político, ora como rival. Então, o Egito ele reaparece na Bíblia lá no tempo do rei Salomão, numa história um pouco estranha. Deus havia mandado os israelitas exterminarem todos os cananeus, mas nesta história aqui, é um faraó que faz isso. Ele conquista a cidade de Gézer, mata seus moradores e põe fogo na cidade. Depois, deu essa cidade como presente de casamento à sua filha, quando ela se casou com quem? Quando a sua filha se casa com Salomão. E Salomão faz o quê? Ele reconstrói essa cidade. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer e a queimou e matou os cananeus que moravam lá na cidade e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer. A Bíblia nos mostra que o rei Salomão estabeleceu um grande comércio com o Egito. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. Um tempo depois, bem depois, Sisaque, um outro faraó do Egito, considerou Israel um rival na política e também no comércio. Então, com a divisão do reino, a Palestina ficou logo sujeita à invasão dos egípcios. Sisaque, então, saqueou os tesouros do templo. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei
e ainda tomou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E ao invés do Egito ser considerado um rival cruel para os judeus, aconteceu totalmente o contrário. O Egito se tornou um possível aliado contra o poder da Assíria e depois, mais tarde, um possível aliado contra a Babilônia. Então, vamos ver como foi isso. O rei Oséias, o último rei de Israel, do Reino do Norte, tentou em vão pedir ajuda de So. So era o rei do Egito. A ideia do Oséias era que o faraó o ajudasse contra a Assíria, mas, porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria, cada ano, como dantes. Então, o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa de cárcere. O rei Ezequias, rei do sul, Judá, também apelou para o Egito para o ajudarem contra a Assíria, contra Senaqueribe. Mas a Bíblia relata que o Egito era apenas uma vara de cana quebrada, ou seja, ninguém podia depender do Egito para conseguir apoio nenhum. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, do Egito, que se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Josias, um outro rei de Judá, morreu inesperadamente num conflito fútil com o faraó do Egito chamado Neco. Esse faraó estava ajudando a Síria contra a Babilônia, depois que Nínive, a capital da Assíria, havia sido tomada pelos babilônios. Subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. Então a morte do rei Josias foi a decadência final para o reino de Judá. Judá agora passa a pagar tributos para o Egito. Mas, ironicamente, 3 anos depois disso, a Babilônia derrotou o Egito e a seguir invadiu Judá. Muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, depois da destruição de Jerusalém e também da destruição do templo por Nabucodonosor, os judeus remanescentes fugiram para onde? Para o Egito. E entraram na terra do Egito porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Pátinis. Nessa época, fora os cativos que já estavam lá na Babilônia, a maior concentração de judeus se encontrava lá no Egito. E atenção, isso é muito, muito interessante, anota aí. Existem textos aramaicos relatando que os judeus que fizeram o seu assentamento lá no Egito, nessa época que eu estou falando, eles possuíam seu próprio templo com um altar no qual ofereciam holocaustos e sacrifícios. No entanto, outras divindades além do Senhor Deus também eram adoradas nesse local. Já durante o período interbíblico, foi realizado lá no Egito a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a Septuaginta. Temos vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como foi feita essa tradução. Vale a pena você conferir. O Egito no Novo Testamento. Vamos prestar atenção a esta profecia. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Como todos já sabem, Deus mandou José levar Maria e Jesus para as terras do Egito. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito,
e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. E olha só que interessante, no dia de Pentecostes, entre os judeus estrangeiros, entre os judeus que estavam na dispersão e ouviam as línguas e também ouviam a mensagem, estavam ali também habitantes do Egito. A última alusão bíblica ao Egito está registrada em Apocalipse, onde Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. O uso dessa alegoria torna o Egito o símbolo do pecado. Na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Mas é bom lembrar que os profetas pronunciaram várias profecias contra o Egito, mas o Senhor também deu a Isaías uma profecia muito especial, uma profecia relativa ao Egito que incluía a promessa de que esse povo finalmente se voltaria para o Senhor Deus. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Por hoje é só. Até mais.